Oi, crianças, tudo bem? Saudade de vocês! Eu sou a tia Lu do Culto Kids da Nazareno Central e tô aqui para contar uma história bem legal para vocês. Uma história que está aqui, na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Sabe onde que ela está? No livro de Êxodo, desde o capítulo 5 até o capítulo 13. E a gente vai começar agora a ouvir. Tá preparado? Então senta, abre bem os olhos, abre bem os ouvidos e preste atenção. A história que eu vou contar é de um homem muito especial, um homem que viveu como príncipe num dos países mais ricos de sua época, o Egito. O Egito era um império forte, rico e muito conhecido naquele tempo. Essa história passou muito tempo atrás, muito antes de Jesus nascer como um filho aqui, como um homem aqui na terra. Mas é uma história verdadeira. Sabe qual é o nome desse homem especial? Esse homem se chamava Moisés. Moisés viveu como príncipe no Egito e como príncipe ele viu que o povo de Israel que trabalhava lá no Egito sofria muito, sofria maus tratos, sofria pressão, trabalhava dia e noite e se cansava. Moisés ficava pensando naquele povo e ele não ficava alegre com aquilo. Sabe? O povo trabalhava dia e noite, trabalhava sem parar. Ele quase não tinha descanso. E aquilo deixava Moisés triste, mas deixava alguém muito mais importante e triste também, o próprio Deus, que não gostava de ver o seu povo sendo escravizado. Então, um dia, Moisés, que tinha saído do Egito e foi procurar a sua família, teve um encontro com Deus. O próprio Deus apareceu para Moisés. O nosso Deus Todo-Poderoso apareceu para Moisés e disse: Moisés, eu quero que você volte para o Egito e liberte o meu povo que trabalha como escravo e sofre muito naquele lugar. Eu quero que ele venha prestar culto a mim e ter um encontro comigo e que ele seja livre. Moisés ficou assustado com aquilo. Como ele, sendo um homem simples e comum, poderia ir no Egito, aquele lugar tão grande, e salvar todo um povo? Sabe, crianças, a Bíblia conta que o povo de Deus era num número muito grande. Era uma época que o povo de Deus tinha crescido muito. E eram num número muito grande. E eles eram muitos. Eles viviam no Egito, trabalhavam lá para o faraó, para o povo do Egito, os egípcios. Mas eles não eram muito felizes. Eles eram tristes. E também aconteceu uma outra coisa. Como eles estavam crescendo em número e estavam ficando cada vez maiores e mais fortes, os egípcios começaram a olhar para eles com os olhares meio assim de raiva e de medo que o povo tomasse o lugar deles no Império Egípcio. Então o povo começou a crescer, começou a fazer um certo barulho que incomodava o povo do Egito. Aí o povo do Egito não queria o bem do povo de Deus. O povo do Egito também era em grande número, mas eles perseguiam o povo de Deus. Eles queriam capturar, eles queriam prender, eles queriam que o povo sofresse. Deus não estava feliz com aquilo, por isso falou com Moisés. Moisés era um homem simples, como eu já disse, e ele era tímido. Ele não tinha coragem de ir lá no Egito e falar com o líder, o rei do Egito. Sabe quem era o rei do Egito? Era um homem muito poderoso, era o homem mais poderoso que havia na terra naquela época. Sabe? Ele era o faraó. E o faraó era uma pessoa muito poderosa que não conversava com qualquer um.
E aí Moisés falou: como que eu vou chegar até o faraó e falar com ele? Então, conversando em oração com Deus, o próprio Deus falou para Moisés: Moisés, fale com Arão, seu irmão. Ele vai repetir para o faraó tudo o que você disser para ele. E você vai ser o meu representante lá para o faraó. Então, se o próprio Deus estava falando para Moisés sair da terra da família dele e ir para o Egito, Moisés ia obedecer. Certo, Moisés? Certo! E Moisés foi. Chamou o seu irmão Arão e foram para o Egito. Chegaram no Egito e pediram para falar com o faraó. E faraó os recebeu. O que vocês querem? Faraó, eu te peço que você liberte o povo de Deus, todos os israelitas, e deixe que eles vão para o deserto prestar culto ao Senhor. Nós queremos oferecer sacrifícios, queremos orar e louvar o nosso Deus. A troco de que eu vou fazer isso? Não vou libertar vocês. E aí, Deus já tinha falado com Moisés que ia mostrar algumas coisas. Ia fazer com que o próprio faraó e todo o povo do Egito vissem como nosso Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. O faraó nem ligou. Ai, fale com esse Deus então e vamos ver. Então, Moisés voltou para sua família, lá para sua casa, e conversou com Deus, conversou com Arão, conversou com seu sogro, que era um homem muito temente a Deus, de muita fé. E depois de conversar com a família e de conversar com Deus principalmente, Deus falou assim para Moisés: Moisés, volte até lá, chame Arão, vá até Faraó, e eu vou fazer grandes coisas, e ele vai acabar libertando todo o meu povo. Deus falou. E quando Deus fala, crianças, a gente pode acreditar, porque Ele faz tudo o que Ele fala, que a gente lê na Bíblia que Ele vai fazer e o que Ele é, pode acreditar, porque é verdade. E como Moisés acreditava nisso e tinha muita fé, Moisés obedeceu e foi de novo. Sabe, Moisés chamou Arão e foram para o Egito encontrar Faraó. Arão estava sempre do lado de Moisés, sempre caminhando. E Arão falou: Faraó, você precisa libertar o nosso povo para que ele vá prestar culto ao nosso Deus, ao Todo-Poderoso. Se você não permitir, muitas coisas ruins vão acontecer, doenças, o seu povo vai ficar triste, pode passar fome. Liberte nosso povo e cuide do seu povo. Mas Faraó nem ligou. O que vocês vão fazer? O que esse Deus Todo-Poderoso pode fazer de tão grande assim? Aí, crianças, muitas coisas aconteceram. A Bíblia conta que Deus precisou fazer várias coisas e permitiu que várias coisas acontecessem para que Faraó soubesse que ele é Deus e não há outro além dele tão poderoso. Sabe o que aconteceu? Uma das coisas que aconteceu foi a água se transformar em sangue. Todo lugar onde tinha rios, água dos lagos, água das fontes, toda a água do Egito virou sangue. Não dava para beber. Então, o faraó chamou Moisés, mandou chamar Moisés. Moisés foi até ele. E Moisés ia com quem, gente, mesmo? Ele ia sozinho? Não, ele ia com o seu irmão, o Arão. E Faraó disse assim:
Olha, fale com o seu Deus Todo-Poderoso e faça isso acabar. Faça a água voltar a ser limpa e eu vou libertar o seu povo. Moisés acreditava, orava a Deus e Deus fez com que a água ficasse limpa de novo. Mas assim que a água ficou limpa, Deus fez o coração de Faraó se endurecer e ele falou: não vou libertar o seu povo. Eles vão ficar aí, são uns folgados, que trabalhem mais para mim. Ai, gente, Moisés e Arão voltaram para casa, tristes. Faraó mentiu. Para que mentir? Mentira é uma coisa que não agrada a Deus. É pecado e nos afasta do Senhor. A gente não deve mentir. E se a gente fizer qualquer coisa que pode desagradar a Deus, a gente deve pedir perdão para Ele. Ele perdoa. E a gente volta a falar com o Pai e a ter amizade com Ele, conversar com Ele. E Ele sempre vai nos ouvir. Mas Faraó não se arrependeu. Ele nem acreditava no nosso Deus Todo-Poderoso. O coração dele se endureceu. E aí, outras coisas aconteceram. Teve piolhos, muito piolhos. Vocês imaginem, alguém aí já teve piolho? Coça, 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 que coça. E coçava. E teve piolho nos animais. E teve piolho em todas as pessoas do Egito. E ele continuava lá. Eu não vou libertar. E não libertava o povo. Ai, teve ataque de rãs. Muitas rãs invadiram todas as plantações do Egito, todas as casas. Onde eles entravam, tinha uma rã. Iam pegar uma roupa no armário, tinha um monte de rã. Eles sofreram muito com os ataques das rãs. Mas o faraó, continuou assim. Eu não vou libertar o povo. Eles que continuem trabalhando. Eles que continuem trabalhando. Isso entristecia Moisés e Arão. E entristecia Deus também. Porque ele não queria ver o povo sofrendo. Ele queria libertar o povo dele. E outras coisas aconteceram mais. Teve morte dos animais. Moisés falou: todos os animais do Egito vão morrer se você não libertar o povo. Só os do Egito, os dos israelitas, vão viver. O faraó viu que os animais dos israelitas todos ficaram bem. Todos continuavam saudáveis. Só o do povo egípcio que sofria. Mas ele continuava firme, com a dureza do seu coração. Eu não vou libertar o povo. Sabe o que mais aconteceu? Chuva de gelo, como jamais foi visto em toda a terra. Chuva forte que destruía as casas, furava telhados, levava os animais, destruía a plantação, acabou com a comida. Mas o faraó continuava assim: eu não vou libertar este povo. Aí, teve um dia que tudo ficou escuro. Fecha bem o seu olho. Você consegue ver? Não dá para ver. E foi assim que o povo do Egito viveu um tempinho. No escuro, na total escuridão. O sol desapareceu. Mas o coração do faraó ficou obediente. O coração do faraó ficou assim. Bom, será que dessa vez ele ia libertar o povo do Egito? Fale para o seu Deus voltar a deixar claro todo o Egito e eu vou pensar se liberto o seu povo. Quando Moisés orou para Deus, pedindo para Deus voltar ao sol, fazer o sol brilhar de novo e voltar a ficar claro, o faraó falou: eu não vou libertar o seu povo. E aí, ele ficou lá sentado no trono dele, todo se achando o importante e o mais poderoso de toda a terra. E aí Moisés e Arão foram lá falar com ele. Faraó, liberte o povo.
Sim, Faraó, liberte o povo, ó rei do Egito. Se você não libertar o povo, haverá morte, e todos os filhos mais velhos de todas as casas vão morrer. Só o do povo do Egito, o dos israelitas, do nosso povo, Deus, o nosso Deus, protegerá. Faraó não acreditou. Ficou lá olhando para eles e nem ligou. Naquela noite, depois que o Arão e Moisés foram para casa, sabe o que aconteceu? Uma coisa muito triste. Todos os filhos mais velhos sofreram e morreram. Todos os animais. Ninguém ficou feliz com aquilo. Mas o faraó, ele precisava aprender a cumprir a palavra. Quando ele falava que ia libertar, ele precisava libertar. E Deus queria que ele reconhecesse que ele não era o mais poderoso, mas sim Deus, o autor da vida, aquele que nos permite ter fé, que nos dá a vida, aquele que pode fazer grandes coisas por nós e por toda a humanidade, aquele que quer ouvir a nossa voz falando: Deus, venha cuidar de mim. Deus, eu preciso tanto do Senhor que eu tô sentindo medo. Deus, venha cuidar de mim, venha morar na minha família, ajuda meu papai, ajuda minha mamãe, ajuda meu vovô e minha vovó. Deus queria que Faraó soubesse que ele é bom, que ele é Deus e que ele devia libertar o povo para fazer culto, para se reunir com seus irmãos e prestar culto ao Senhor e cantar louvores e dar testemunhos. Era isso que Deus queria. E isso aconteceu. E aí aconteceu uma coisa muito surpreendente. Faraó, que estava com seu coração endurecido, teve o seu coração transformado e deixou o povo de Deus sair e prestar culto para o Senhor. Aí a Bíblia disse que Moisés, Arão e todo o povo de Deus saiu do Egito e foi andar para o deserto, para um lugar fora do Egito, prestar culto ao Senhor. E andaram seguindo Moisés, seguindo Arão, e caminharam e continuaram andando e continuaram até chegar no lugar onde fosse possível todo mundo ficar bem confortável e prestar culto ao Senhor. Mas sabe o que aconteceu enquanto isso? Faraó, que estava lá na sua casa, teve uma crise de raiva, se arrependeu e deu ordem para os seus soldados: vão atrás daqueles israelitas, vão atrás deles e os tragam de volta, porque eles não vão escapar e não vão prestar culto a nenhum Deus. Faraó ficou muito bravo e deu esta ordem para o povo. E aí o povo do Egito, os egípcios, que queriam fazer o que mesmo, crianças? Prender, pegar, maltratar e deixar o povo escravo, foi atrás deles. Vários, muitos foram atrás deles. Só que eles, quando estavam quase alcançando o povo de Deus, sabe o que aconteceu? Ai, crianças, o povo de Deus, os israelitas, chegaram no lugar. Eles estavam andando com Moisés e chegaram no lugar e encontraram um mar imenso. Como? E aí eles começaram a ficar inquietos. Como vamos sair? Como vamos atravessar esse mar? Como vamos? Não, ele é muito grande, não podemos nadar. E Moisés e Arão, que estavam lá com ele, foram orar
criança? Quando você está diante de uma situação que parece difícil resolver, difícil enfrentar, ore. Deus vai acalmar o seu coração e vai ajudar você a pensar numa boa estratégia, uma boa solução para o seu problema. E se você não puder fazer, confie, porque Deus, Ele faz o impossível, Ele faz qualquer coisa. Ele é bom e poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que a gente pensa, do que tudo que a gente imagina. Pode acreditar, isso está escrito na Bíblia. Pois é, Moisés orou e Deus falou: levante a mão que eu vou abrir o mar. E Moisés, orando, levantou a mão. E a Bíblia fala que começou a soprar um vento muito forte. E o mar abriu, e o povo de Deus começou a passar, começou a atravessar o mar. Olha, que maravilha, que bênção, crianças, que incrível! E eles começaram a passar. E aí a Bíblia conta que os egípcios vieram atrás com o faraó e todo aquele povo que queria prender. Eles vieram atrás e disseram: não deixe eles escaparem, não deixe eles escaparem. Mas Deus fez com que o vento soprasse até que o povo passasse, e o povo atravessou. E quando o povo atravessou de Deus, o vento cessou e o mar se fechou. E os egípcios não alcançaram o povo de Deus. Eles foram libertos, foram salvos, porque Deus os amava, estava com eles, e eles acreditaram que Deus podia libertar. Hoje, a gente está vivendo ainda uma situação bem diferente, né, crianças? A gente não pode sair de casa, a gente não pode se reunir com os nossos amigos na escola, a gente não pode se reunir com os nossos amigos bem em frente de casa. Isso pode ser perigoso para a gente e para eles. A gente precisa ficar em casa e se cuidar. E às vezes não é fácil. A gente tem os medos, a gente fica preocupado com a família que está doente às vezes, né? Fica preocupado e com medo que papai perca o emprego ou a mamãe. A gente fica preocupado com muitas coisas, mas sabem, crianças, a gente pode fazer como Moisés e orar. E Deus é tão poderoso que pode fazer soprar um vento e trazer boas novas pra gente e nos libertar. Porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e Ele sempre será o Deus Todo-Poderoso que salva, que cura e que liberta. Deus liberta e Ele quer libertar você dos seus medos e dos problemas. Eu não sei o que está fazendo com que você fique escravo, se é o medo, se é a insegurança, mas eu sei que Deus pode te libertar. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada pela Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por me ensinar com a vida de Moisés, com a vida dos israelitas que viveram há tanto tempo, que o Senhor liberta. Liberta, Senhor, a gente do medo. Me liberta, Senhor, do medo. Me liberta, Senhor, da enfermidade. Liberta a minha família, Senhor. Ajuda-me a entender o que eu preciso, do que eu preciso ser livre. E me liberta, Pai. Toma conta da minha vida, Jesus. Perdoa os meus pecados. Se eu cometi algum pecado, lava o meu coração e cuida de mim. Eu preciso de Ti. E desde já eu te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Foi muito bom estar com vocês esse tempo. Agora faz uma coisa. Antes de sair contando a história para os outros, eu vou pedir para você: curte a história, compartilha e deixa os seus comentários aqui. Mas eu também quero fazer um desafio, sabe? Pegue na sua casa as suas colheres,
Pegue na sua casa as tampas, pegue na sua casa os prendedores, pegue as peneiras e conte histórias, filme a elas e mande para os seus amigos pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Conta para eles que Deus liberta. Tchau, crianças. Um beijo.